Saudações, meus pequenos gafanhotos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário que você vai estar assistindo essa aula. Eu me chamo Paulo Vieira, sou seu professor de física. Primeiro eu quero te agradecer por você estar me recebendo mais uma vez na sua casa. Bom, e aí, já preparou todo o material para a aula de hoje? Já deixou sua garrafinha de água, seu lanche? Se prepara que hoje o negócio, vou tacar fogo no parquinho, o Kisuke vai ferver, porque a aula de hoje, ela trata da sequência da nossa aula da semana passada de energia e trabalho. Então, se prepara, porque a aula de hoje ela é extremamente importante para você que está assistindo e está se preparando para o Enem. Estamos aqui no Prepara Enem SSA e é com muito prazer que eu recebo e estou aí entrando na sua casa, na sua TVzinha, na sua telinha, para que você assista a melhor aula de física que você pode ter. Bom, então nessa aula de hoje nós vamos falar de dois conceitos muito importantes, da conservação da energia mecânica e também da energia dissipada. Lembre-se que a energia, ela não tem um conceito muito bem definido, o que a gente fala é que a energia, ela sempre se transforma. Então o princípio da conservação da energia é que se não existir forças que hajam dissipações, forças dissipativas, a energia ela sempre vai se transformar de uma modalidade para outra sem existir dissipações. A energia não pode ser nem criada nem destruída, ela apenas é transformada de uma modalidade para outra. Lembrando que a unidade de energia é o Joule e lembrando também que existem outros tipos de energia com outras unidades e também vamos ter transformações para cada uma delas. Belezinha? Bom, a segunda coisa que você precisa entender é que na maioria das transformações, parte da energia se converte em calor, pois é, ou seja, essa dissipação caótica pela vizinhança, ou seja, a própria agitação das moléculas do ar que estão em sua volta, vai fazer com que haja dissipação de energia na forma tanto térmica, quanto sonora, quanto luminosa. Então, torna-se cada vez menos disponível para a realização de trabalho. Outra coisa que você precisa entender é que essa unidade de energia, como eu falei anteriormente, ela pode ter de outros tipos. Por exemplo, quando você fala da unidade de energia de um ar-condicionado, a gente não utiliza Joule, a gente utiliza o BTU, o Byte Thermos Unitators. Veja que essa unidade ela tem um fator de transformação. Quando a gente fala da energia térmica, o calor, que também é uma energia, mas a sua unidade ela tem um valor diferente, medida em caloria. Lembrando que essa caloria não é aquela caloria que você vai lá na sua barrinha de cereal ou do seu alimento. Apesar que essa caloria alimentar também é unidade de caloria. Bom, temos também aquela energia que ninguém gosta no final do mês quando vem a conta de energia para sua casa, né? O chamado quilowatts-hora. Então, isso são exemplos de modalidade de energia. Lembrando que quando essas modalidades de energia são usadas, elas precisam de um fator de transformação. Então, bom, vamos lá. Eu coloquei esse exemplo para ilustrar como ocorre esse processo de transformação. Ou seja, uma pessoa, um atleta fazendo a modalidade da corrida com salto usando vara, ele vem correndo, lembre-se que está em movimento, faz com que o objeto tenha uma energia cinética, que é a energia do movimento. Essa energia ela é calculada pelo ponto que o objeto está. Então, quando um objeto está em movimento, é importante que você precisa meio que pausar a cena. É como se você tivesse esse poder de pausar o objeto e utilizar a velocidade que ele tem naquele instante do movimento dele. Bom, quando ele posiciona essa vara sobre o chão, a vara ela sofre uma deformação, fazendo com que haja agora um outro tipo de energia, a energia potencial elástica, que vai impulsionar o atleta para que ele comece a ter uma altura. Opa, falou de altura, é uma outra modalidade de energia, a energia potencial elástica e potencial gravitacional. Veja que essas duas energias elas podem interagir juntas e também individualmente. Então, um corpo em movimento nós temos a energia cinética, um corpo ao atingir uma altura nós temos a energia potencial gravitacional e um corpo quando deforma uma mola nós temos a energia potencial elástica. Bom, quando a gente fala dessas unidades, dessas modalidades de energia, perceba que elas sempre vão estar trocando e alterando entre si. É como se fosse uma gangorra. A energia cinética se transforma em potencial, a potencial ora se transforma em cinética e sempre vamos estar nesse movimento.
Porém, quando você analisa o objeto em um ponto do seu movimento, nós vamos ter a chamada energia mecânica, que é o somatório das modalidades de energia que ele tem naquele instante. Então, se um objeto no momento só tem movimento, só tem energia cinética. Se ele só tem altura, só tem energia potencial gravitacional. Se ele só tem deformação de mola, só tem energia potencial elástica. Lembrando que ele pode também acumular vários tipos de modalidade de energia. Ele pode ter tanto cinética, mais potencial e pode ter até os 3 tipos de energia. O que não pode é não ter nenhum, tá? Porque ele sempre vai precisar de um tipo de energia para poder se transformar em outra modalidade de energia. Então, é importante que a partir de agora a gente entenda que nós sabemos que a energia ela se conserva e ela se transforma. Porém, os sistemas serão analisados de 2 maneiras. Nós podemos ter o sistema conservativo e o sistema não conservativo. Nos sistemas conservativos, nós estamos falando daquele tipo de sistema que a energia ela não sofre uma dissipação, ou seja, as modalidades de energia se transformam de um tipo para o outro e não vai ficar tendo dissipações. Nos sistemas não conservativos, nós vamos ter essa energia se transformando em outras modalidades, como calor, como som, como luz. Bom, quando a gente fala então da energia mecânica dessa conservação, é importante entendermos que durante o movimento do objeto, essas modalidades elas podem se alterar. Mas se o sistema for conservativo, o somatório dessas energias em cada ponto dessa trajetória não pode mudar, que é o conceito da energia mecânica. Então veja aí, por exemplo, numa montanha-russa, em que o carrinho ele muda a sua altura várias vezes. Em cada ponto, as modalidades de energia podem alterar e pode alterar o valor individual de cada uma delas. Porém, o somatório dessas energias nunca pode alterar, porque a energia mecânica ela é constante. Então veja nessa situação em que o carrinho está lá no ponto mais alto, ele não tem velocidade, então só teria energia potencial gravitacional, mas aí quando esse carrinho começa a descer, essa energia gravitacional começa a se transformar em energia cinética. Agora, quando ele chega na parte mais baixa, só é cinética, ele volta a subir e fica nesse processo como uma gangorra, se transformando de uma modalidade para outra. O que é importante que você entenda que em cada ponto podemos ter modalidades diferentes, mas o somatório, o valor do somatório, que é a energia mecânica, tem que se conservar. Então, no sistema conservativo, as forças externas e internas serão desprezadas, assim como o atrito, fazendo com que o objeto sempre conserve a sua energia. E para ficar fácil você resolver, eu vou aqui te ensinar uma dica chamada bizu de manhã. Aí você está pensando, Sérgio Paulo, que frescura é essa? Bizu de manhã, por quê? Ó, quer saber por quê, mequetrefe? Não é só quando você está aí do outro lado, você que está aí do outro lado. Quando você chega para sua mãe e diz, manhã, quero sair, o que é que ela diz para você? Eu vou adivinhar agora, eu vou ler seu pensamento. Ela diz para você, para onde você vai? Com quem você vai? Que horas volta? É ou não é? Fala a verdade. É ou não é, mequetrefe? Eu tenho certeza que ela fala isso para você. Pois bem, pensando nessas 3 perguntas que manhã sempre faz, sempre que você estiver analisando um ponto de uma trajetória, eu quero que a partir de agora você também, assim como manhã faz 3 perguntas, para onde vai, com quem vai, que horas volta, eu quero que você também aprenda a fazer essas 3 perguntinhas. A primeira dela, ele tem velocidade? Então, nesse momento, você só tem 2 respostas, sim ou não. Se você disser não, significa que a energia cinética naquele ponto é 0. Mas se você disser sim, você vai lá e acrescenta a energia cinética, massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. A segunda pergunta de number 2, você vai perguntar se ele está a uma altura da superfície. E, mais uma vez, você tem como resposta o sim ou não. Se você disser não, significa que a energia potencial gravitacional é 0. Mas se você disser sim, a energia potencial existe. E aí você vai lá, coloca mgh, ou, se você quiser lembrar, meu grande hipopótamo, mg, massa, aceleração da gravidade, vezes altura. E a terceira pergunta é se ele deforma ou não uma mola. Mais uma vez, você só está diante de 2 respostas, sim ou não. Se você disser não, a energia potencial elástica é 0. Mas se você disser sim, você vai lá e acrescenta kx ao quadrado sobre 2. Lembrando que a energia mecânica é o somatório dos sims que você disser. Em seguida, você vai
pôr o sinal de igual e para o sistema ser conservativo, você vai comparar com outro ponto do movimento. Vamos fazer um exercício para você ver como funciona? Vamos lá. Um corpo tem massa 0,5 kg e está na posição A, vide a figura. E nesse momento, ele está deformando uma mola de constante elástica 50 newtons por metro, que está comprimida 1 metro. Retirando-se o pino do corpo, ele descreve uma trajetória ABC contida num plano vertical. Despreze o trabalho do atrito, ou seja, o sistema conservativo, qual a altura máxima que o corpo consegue atingir. Bom, antes da gente dar sequência, lembre-se que quando ele fala de altura máxima, ele está falando que o corpo ele subiu tanto que ele transformou toda a sua energia do movimento em energia potencial gravitacional, ou seja, sempre que ele fala de altura máxima, a energia cinética vai ser zero naquele ponto. Vamos fazer o bizu de manhã, vamos pegar o primeiro ponto, que é quando ele está deformando a mola. Vamos lá comigo. Ele tem velocidade? Ó, fala sério. Aí você deve ter, tem sim. Opa, mequetrefe, presta atenção, presta atenção. Nesse momento existe um pino que está segurando o objeto. Ele está em repouso. Entenda que a gente está pegando um momento que ele ainda está deformando a mola. Então, não tem velocidade. Resposta não. Ele está a uma altura do chão? Veja que na figura ele se encontra a 4 metros. Então, a resposta é sim. Então, ele tem energia potencial gravitacional e como ele deforma a mola, ele tem a energia potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2. Então, a energia mecânica inicial é mgh mais kx ao quadrado sobre 2. Feito isso, nós vamos agora para o outro lado, ou seja, o final do movimento, quando ele chega na altura máxima. Quando ele chega nessa altura máxima, vamos fazer novamente. Ele tem velocidade? Lembre-se, altura máxima não tem. Ele deforma, ele está a uma altura do chão? Sim, ele está a uma altura do chão, então mgh. Ele deforma a mola, aí você está dizendo, deforma assim, olha a mola ali, ô mequetrefe, presta atenção. Ele não está mais deformando a mola, ele está agora do outro lado, então a energia potencial elástica é zero. Então veja que no final nós só vamos ter a energia potencial gravitacional. Agora que você tem essas duas energias, basta só igualar esses dois valores. Então, ao igualar, perceba que não existe valor repetido nas três parcelas, então nenhum termo pode ser cancelado, e nós vamos apenas substituir os valores numéricos, fazendo com que o resultado final, depois com calma, dá um pausa nesse vídeo, verifique esses cálculos, ó, vai lá, coloca a massa 0,5, coloca a aceleração da gravidade 10, a altura inicial 4, coloca a constante elástica 50, deformação 1, lembrando que a massa não mudou, continua 0,5, a aceleração da gravidade 10, só que a nova altura, HC, a gente não sabe quanto vale. Dessa maneira, o resultado final vai ser a divisão de 45 por 5. Bom, dando como gabarito letra B, ficando como 9 metros. Bom, agora que você entendeu a energia dos sistemas conservativos, nós vamos para os sistemas dissipativos, aquele sistema em que, durante o movimento, existe uma dissipação dessa energia. Ou seja, por exemplo, imagine você segurando uma bola de basquete. Quando você a solta, que ela bate no chão e volta, ela volta diretamente para sua mão? E aí? Eu tenho certeza que você vai estar balançando a cabeça dizendo, Paulinho, não faz isso não. Pois é, porque na hora que ela bate no chão, existe uma deformação, existe o som, a energia elástica que vai sendo transformada da deformação, a energia gravitacional, a energia sonora. Então, essas dissipações é que faz com que a bola não volte para a altura que ela tinha antes. Então, continuemos nossa viagem com esse carrinho da montanha-russa. Veja que no final desse movimento, o carrinho vai esquentar, ou seja, ele transformou a energia do movimento em energia térmica. Então, nos sistemas dissipativos, uma parte da energia ela deixa de gerar o movimento para gerar calor, aumentando a temperatura, para gerar som, produzindo energia sonora, para gerar luz, energia luminosa. Bom, então, existem 3 maneiras de nós calcularmos essa energia dissipada. Lembrando que trabalho, ele funciona como variação não só da energia cinética, como qualquer modalidade. Então, no sistema dissipativo, geralmente, ele tem uma força de atrito. E isso faz com que o trabalho do atrito, trabalho dissipativo, força de atrito vezes o deslocamento, vai ser igual, tá, a energia dissipada. Então, existem 3 maneiras de nós calcularmos essa energia dissipada. A primeira, a energia dissipada como sendo a diferença da energia mecânica inicial menos a energia mecânica final.
No segundo caso, a energia dissipada ela é obtida pelo trabalho da força de atrito. E aí, é só você lembrar da seguinte expressão: me mandaram ganhar dinheiro. Ah, moleque, fala sério. Tenho certeza que você gostou dessa frase. Esse mi é o coeficiente de atrito que a gente assistiu na nossa primeira aula sobre as forças de atrito. A massa da massa do objeto, o g da aceleração da gravidade e o d da distância que ele percorre. E o terceiro caso é quando ele fala de um percentual dessa energia, do tipo, existe um percentual da energia que foi dissipada. Então, quando ele fala desse percentual dessa energia, você vai pegar 100% menos o percentual da energia dissipada e esse valor será multiplicado pela energia mecânica inicial. Não esquece disso, belezinha? Bom, com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje. Lembrando que nesta aula nós aprendemos sobre a energia mecânica, que é o somatório das energias, das modalidades de energia que existe no ponto. Aprendemos a conservação da energia mecânica. Nessa conservação a gente viu que pode ser um sistema conservativo e um sistema dissipativo. Bom, eu me chamo Paulo Vieira e quero agradecer a você que está aí do outro lado, que está me recebendo na sua casa. Um grande abraço também para o EREM Dom Sebastião Leme, minha escola do coração, a escola na qual eu leciono. Um grande abraço para você e se você quiser conversar comigo, vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do material que vai estar lá. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!